Olá, queridos amigos e alunos do nosso curso de naturopatia, sejam bem-vindos à aula 33. Olha lá, hein, gente, estamos chegando aí no fim desse ano, essa já é a 33ª aula de conteúdo especial que temos para todos, tá? Então sejam mais uma vez bem-vindos, eu sou o Guilherme Freitas, faço parte da coordenação do curso e hoje resolvi aqui invadir o consultório da nossa querida terapeuta Fernanda Ferreira, que fala pra gente de conteúdo de iridologia, dentre outras coisas também. Sentei-me à mesa dela aqui para dar, antes de ela começar a aula, alguns recados do coração. Amigos, o primeiro ponto que eu quero deixar para vocês é que está chegando o fim do ano e com ele está chegando também a nossa rifa especial. Vamos fazer uma rifa especial com bastante produtos legais, tá? Estamos montando e planejando os produtos que vamos colocar em nossa rifa. E também já vamos fazer a divulgação em breve dos números para que você possa fazer a compra, tudo, né? Estamos avaliando se vamos ter uma rifa digital ou uma rifa no papel mesmo, por isso que ela ainda não está pronta. Assim que ela ficar pronta, eu divulgo para vocês e vocês já poderão comprar e concorrer ao kit especial de fim de ano do Centro de Estudos Holísticos e Naturais São Francisco de Assis. Um kit que vai ajudar você a melhorar a sua saúde, a sua qualidade de vida e ter aí acesso a diversos produtos legais e também a continuar ajudando o nosso trabalho a continuar, tá? Então, aproveite essa oportunidade, compre o número da nossa rifa assim que ela ficar pronta, que você vai concorrer conosco aí no fim desse ano a um belo kit de produtos legais. Gente, outro ponto que eu quero falar para vocês também, com o fim do ano chegando, também vai se aproximando a finalização das atividades de fixação. A atividade de fixação será disponibilizada até a aula 34, a quarta atividade, tá? Essa atividade vai ter um leque de conteúdos bem legal, onde vamos verificar onde aprendemos tudo, né? Todos os aprendizados, todos que aprendemos da atividade 3 até aqui. Você a respondendo, você confirma a sua presença em todas as aulas e garante aí a emissão do seu certificado no fim desse curso. Então, faça a atividade de fixação para que você consiga garantir tudo e em breve você tenha aí toda a sua presença contabilizada, tá? Outra informação importante também é pedindo para você nos ajudar com a sua contribuição mensal. Ela é muito importante para a manutenção do curso, né? O caixa do nosso curso ele está no momento aí um pouco em baixa. Então a gente está pedindo aí para você ajudar, colaborar, encaminhando e-mails, tudo, para que nós possamos continuar o trabalho até o fim desse ano e também no ano que vem, né? Que vamos continuar no trabalho de doação para que você possa aí continuar aprendendo cada vez mais sobre saúde holística e integrativa. Porém, o nosso curso gera despesas, né, diversas coisas. Então, sempre que aparecer a vinheta, colabore com o nosso trabalho, tá? Colabore com o curso. Você que está assistindo também, que não é aluno matriculado, agradecemos também a sua colaboração. Então, não deixe de colaborar para que possamos continuar ainda em frente com esse trabalho maravilhoso que nós temos. E é isso, gente. Os recados para hoje eram esses. Novidades ainda virão, estão em planejamento, inclusive conversei hoje com o contador, estamos caminhando bem, tá? E vamos agora para o conteúdo de aula, que até o ano que vem tudo estará encaminhado e você terá diversas novidades aí dentro do centro de estudos que está cada vez mais próximo da sua formalização. E a continuidade da sua parceria com o Seducast, que é a ONG parceira que apoia o nosso trabalho. Gente, eu vou começar anunciando para vocês agora a primeira aula, com a nossa amiga aromaterapeuta Zélia Madureira. Ela vai falar um pouco aí sobre o conteúdo de hidrolatos. Você já utilizou hidrolatos? Então aprenda um pouco sobre isso e até a próxima aula. Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos agora para uma próxima aula, uma aula bem diferente que nós vamos falar. Não vai ser de um óleo essencial, vai fazer dos hidrolatos. Mas o que são hidrolatos? Os hidrolatos também são produto de destilação junto com os óleos essenciais. Vocês já assistiram a aula que nós passamos sobre o destilador e com arraste a vapor? Quando você vai fazer a extração de um óleo essencial, todo o óleo essencial que é feito a partir desse processo da destilação de arraste a vapor, ele tem como um dos produtos dele, além do óleo essencial, ele também tem
o hidrolato. O que é esse hidrolato? Parece uma água, ele é uma água floral. Quando você abre assim o recipiente, você sente o cheiro desse óleo essencial, só que ele tem uma diluição apropriada. A diferença que eu acho interessante é que quando a gente explica do óleo essencial, que ele não mistura-se com água. No entanto, esse aqui ele já vem na proporção correta. Olha, como ele foi destilado junto, essa água é uma água destilada já com o óleo essencial. Então ele já está, você vê que ele não se separa. O óleo não está separado da água. Então ele tem as propriedades, não tem ainda uma porcentagem assim correta de quanto que ele tem de óleo essencial. Eu acredito pela literatura que eu tenho visto, que ainda não é muito extensa atualmente, em livros de aromaterapia dificilmente você vai escutar ou ler algum artigo sobre isso. Nas pesquisas que eu fiz, você tem uma média de 0,1% por aí. Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo do óleo essencial e da extração. Então, esse aqui tem um aroma muito gostoso. Esse aqui que eu trouxe aqui, o hidrolato de alecrim, eu tenho utilizado bastante e as pessoas têm gostado muito. Então tem de vários, tem de lavanda, tem de alecrim, tem até de rosas. Apesar da extração do óleo essencial de rosas não ser feita através da destilação comum, primeiro você tem que fazer uma cerinha. Flores que são delicadas não são feitas dessa forma. Por isso que são muito caros esses óleos essenciais. Quando passa somente por uma destilação, sim, ele tem como produto hidrolato. Se você achar, por exemplo, um hidrolato de rosas, a pessoa só está utilizando a rosa para fazer hidrolato, porque não sai óleo essencial. Não tem óleo essencial, não tem como fazer dessa forma. Primeiro você vai fazer essa cerinha, para depois passar para o destilador para que seja feito um óleo essencial. Por isso que costuma ser o mais caro do mundo até hoje e difícil o acesso, é caríssimo, caríssimo mesmo, embora o aroma maravilhoso, né? Os hidrolatos são conhecidos também com águas florais ou hidrossóis, então você pode encontrar com esses três nomes: hidrolato, hidrossol ou água floral, mesmo porque às vezes não é feito de flores, mas ele pode ser utilizado de várias formas como uma água floral. E pode ser feita a partir de várias plantas. São produtos que contêm muitas propriedades terapêuticas e substâncias aromáticas utilizadas pelas indústrias de cosméticos, perfumaria e aromaterapia. Tem sido utilizado, estudado bastante pelos aromaterapeutas, pessoas interessadas em tratamentos aromaterapêuticos, porque ele tem a concentração baixa de óleos essenciais, é bastante seguro, especialmente na utilização direta na pele. Você pode também utilizar ele no inalador, também é tranquilo, inclusive para crianças, para idosos, enfermos. Você pode utilizar no difusor ultrassônico no lugar da água, sem precisar pingar o óleo essencial, você só coloca o hidrolato também. Então acaba sendo bastante benéfico por conta disso. Para a pessoa que ainda tem insegurança de utilizar o óleo essencial, utilizar o hidrolato puro, ele é bacana, né? E tem bastante efeitos também em pessoas de todas as idades. E tem uma característica muito diferente, que no caso é o pH, que é levemente ácido, na faixa de 5 a 6, que torna o meio pouco propício ao desenvolvimento de bactérias, isto é, ele é um bactericida potente. Para que suas propriedades sejam conservadas, esses produtos devem ser mantidos em local fresco e vidro bem fechado. Nós estamos aqui no sol fazendo essa aula, mas ele é conservado em locais sem a iluminação, sem a incidência de sol. Esse aqui não tem necessidade de ser colocado em vidros, geralmente a gente encontra mais em vidros plásticos, e ele tem a parte do spray, porque você pode colocar ele diretamente na pele, utilizo de várias formas que eu vou ensinar para vocês, cabelos, entre outras, você pode utilizar, na ingestão também você pode utilizar ele sem problema nenhum. E é interessante a gente continuar pesquisando para ver várias formas da utilização. Eu sou uma grande divulgadora dos hidrolatos e quanto mais eu uso, inclusive nas formulações, mais eu fico apaixonada por eles.
A extração dos hidrolatos, eles são o subproduto obtido a partir do processo da destilação da extração dos óleos essenciais. Esse processo consiste em submeter o material vegetal, que são as folhas, alguns tipos de flores, sementes, raízes, no caso as cascas, né, de algumas árvores também que são aromáticas, só aromáticas, viu? A ação de vapor de água no momento em que o óleo essencial é extraído. Não tinha como fazer essa aula antes de vocês conhecerem um destilador. Não conheço nenhum curso que ensina como que é uma plantação, por exemplo, de produtos aromáticos, né? Flores, folhas, etc. E depois ainda mostra um destilador. Vocês já tiveram essa aula de como que é um destilador, tem vários modelos, e a extração do óleo essencial que vem junto com o hidrolato quando é feito dessa forma. Por exemplo, cítricos existem, alguns, mas são poucos, né? Que eu já falei disso sobre as furanocumarinas. Para você retirar a furanocumarina, primeiro você faz a extração do óleo essencial, da forma comum que é a expressão das cascas, para depois passar no destilador. Mas não é aconselhável você utilizar o hidrolato. Por quê? Na pele não, porque ele continua tendo essas propriedades, né, que podem até manchar uma pele, ele não vai arder, mas pode manchar uma pele, então é melhor a gente evitar. Mas para utilizar, por exemplo, uma inalação, num difusor elétrico, de tomada, um ultrassônico, sem problema nenhum, muito pelo contrário, é muito benéfico para isso. Tudo tem utilização, desde que você saiba como, não é verdade? Como é que faz? Na destilação, o vapor de água através dos tecidos da biomassa, como vocês já viram na aula de destilação. Você vê aquela quantidade enorme, uma tonelada daquelas folhinhas aromáticas. Eles precisam daquela água, aquele vapor para passar por baixo ali, para poder conseguir extrair. Levando por meio de arraste pelo vapor da água para a forma onde tem aqueles canos, né, para poder puxar. Então o vapor está junto com essas substâncias aromáticas das plantas. O óleo presente no interior das glândulas de dentro dessas folhas, cascas e flores, que vai até o condensador, que tem um resfriamento com água fria, que é através desse choque de temperaturas que faz com que depois venha esse produto final, que é o vapor de água da destilação, mais o óleo essencial, e depois ele subdivide, como água e óleo não se mistura, vem o óleo essencial e a outra parte o hidrolato, que também ele já está aromatizado naturalmente com esse óleo essencial. Então, não é somente o óleo essencial que é arrastado pelo vapor de água, mas também os outros elementos, todos eles tão saudáveis quanto o óleo essencial, que ele também tem. Eles alimentam também voláteis, aromáticos e bioativos da planta que também estão presentes. Então, ele tem está presente nos hidrolatos também as funções desse óleo essencial, isso que é interessante. O vapor e o óleo essencial são resfriados no condensador até tornarem-se líquidos, assim como os elementos bioativos. Todos os elementos do óleo essencial vão estar, sim, presentes nesses hidrolatos. No entanto, eles se unem à água condensada e não ao óleo essencial. Então, que você vê que interessante, né? Faz uma divisão também de substâncias nessa hora. E essa mistura e os elementos ativos é que formam esses hidrolatos. Então, os efeitos curativos deles são excelentes para tratamentos internos e externos. A etapa seguinte do condensador é a separação do hidrolato do óleo essencial. Então, quando você viu naquele aparelho, né, ele tem aquele recipiente, ele naturalmente ele vai separando um do outro. As substâncias são separadas por meio da diferença de densidade e polaridade entre elas. O que significa isso? O óleo ele é bem mais leve, ele sempre fica na parte superior do recipiente, e a água fica um pouco mais densa, mais pesada, ela fica na parte inferior. O que você vai fazer? Você vai ver aquela quantidade que é sempre menor, claro, né, de óleo essencial, e uma quantidade bastante grande na parte de baixo, que são os hidrolatos. Geralmente tem duas torneiras separadas, né, para poder retirar um produto e depois o outro.
Os hidrolatos, após a separação, são extraídos do seu estado mais puro e mantêm os mesmos componentes voláteis da planta que o se originou. A fragrância é muito parecida com a do óleo essencial, mas um pouco mais suave, né? O óleo essencial é extremamente concentrado. Esse aqui já tem essa diluição com o próprio vapor de água. Vale ressaltar que os hidrolatos nem sempre apresentam as mesmas características dos óleos essenciais. Por isso que eu achei interessante fazer essa aula de hidrolatos, às vezes muito pouco citados nos cursos de aromaterapia, porque sem você mostrar como que é um destilador, como é que você vai entender qual que é a extração desse hidrolato? Mas sim, por conta desse próprio método de destilação, algumas substâncias dessas plantas aromáticas, elas ficam mais no óleo essencial e dos hidrolatos ficam outras. Então isso é interessante, quanto mais a gente estuda, melhor para poder entender esses benefícios. Os benefícios dos hidrolatos. Por conterem os nutrientes extraídos diretamente dos vegetais, os hidrolatos contêm propriedades hidratantes, tonificantes e refrescantes. Então, eu utilizo, por conta desse ser um tônico natural e refrescante, eu utilizo diretamente na pele, especialmente do rosto, na exposição solar. Depois trouxe aqui um kit de limpeza facial, que eu costumo orientar para as pessoas, que tem 3 fases de tratamentos: a limpeza, a tonificação, que no caso seria hidrolato, e depois uma hidratação. Não importa o tipo de pele, é necessário essas três fases para que tenha uma pele bem tratada. Mas o hidrolato é um tônico já natural, portanto, ele não precisa de outra fórmula, ele sozinho já faz todo o efeito que nós precisamos, além de ser bastante hidratantes também. Por exemplo, quando você está num dia de calor ou está numa exposição, por exemplo, solar, você borrifar com uma água termal, ele é excelente, ele refresca a pele e já tem esse tratamento também. Então ele é interessante para escaldapés também, para quem vai fazer um tratamento e você às vezes não sabe fazer uma diluição correta, por exemplo, do óleo essencial, uma pessoa que precisa fazer um relaxamento, um tratamento nos pés, ele já tem a quantidade de óleo essencial que é adequada para fazer esse tratamento. Então, para você fazer banhos aromáticos, tem várias formas de você utilizar, inclusive para os banhos de assento também. O único problema é que se você for aquecer essa água, o problema é que também vai evaporar a boa parte desse óleo essencial que está contido no seu hidrolato. Então seria para os dias mais quentes, você para refrescar inclusive, né? Banhos refrescantes e etc. E também ele serve como aromatizador de ambiente para as pessoas que têm dificuldade de fazer a diluição, até para fazer um aromatizador, um difusor de ambientes desses que eu faço com varetas, que eu faço com óleos essenciais mesmo, né? Às vezes eu utilizo até alguns extratos nessas formulações. Para quem não sabe, você pode utilizar num difusor, por exemplo, de tomada, num difusor ultrassônico fica maravilhoso. Para uma pessoa que não sabe fazer a dosagem completa, se você quer fazer uma inalação, tem alguns óleos essenciais que são interessantes para melhorar a parte e a função respiratória. Você coloca ele puro e mais nada, você não precisa acrescentar mais nada, ou até acrescentar mais bem menos, né? Quais os benefícios então desses hidrolatos? Eles são muito suaves, então você pode fazer, por exemplo, uma higiene íntima, você pode, por exemplo, limpar, por exemplo, um bebê na troca de uma fralda, um idoso também, quando troca a fralda geriátrica, é uma forma excelente de você fazer uma higiene, deixar um aroma gostoso, evitar uma assadura. E sem utilizar esses lencinhos que têm substâncias químicas, né? Então eu procuro utilizar às vezes, pode ser num algodão, pode ser um tecido assim mais macio para você fazer essa limpeza, né? Até com papel higiênico, um papel toalha macio para você colocar, borrifar e passar nessas partes íntimas. Pode ser utilizado em crianças, idosos, jovens, pessoas enfermas de todos os tipos e até com saúde debilitada, que inclusive até auxilia o próprio aroma. Nós sabemos, né, que os óleos essenciais são adaptogênicos e como ele contém essa quantidade de óleo essencial baixa, ele também vai fazer o tratamento aromaterapêutico. Por conta da pele, vai ter essa absorção na pele, vai fazer muito bem. Escolha bem esse que você vai utilizar, que é o suficiente para fazer um grande tratamento externo e interno também, viu?
Às vezes eu faço ingestão e eu vou te explicar como. Então você pode utilizar, pode se dar para higienização da pele, uso como tônico facial, hidratação de cabelos. Eu vou ensinar como que eu faço, inclusive na hidratação dos cabelos, borrifando diretamente antes de você pentear. Eu faço isso nos dias, por exemplo, que eu não vou fazer a lavagem dos cabelos, eu não lavo todos os dias, eu não tenho essa necessidade, né? Às vezes eu lavo um dia sim, um dia não, às vezes com intervalo de 2 dias, mas eu quero que meu cabelo fique com aroma gostoso, que fique macio. Aí você borrifa ele nos seus cabelos e penteia, que é o suficiente para você ter um cabelo hidratado, perfumado, bonito, até para você, quando você queira fazer um penteado, né? Eu não utilizo nada químico no meu organismo, nem nos meus cabelos, então eu acho que ajuda bastante também, não é verdade? Nas mãos também, para quem quer hidratar um pouquinho as mãos, eu uso os cremes, mas você pode, por exemplo, num dia de calor, né, que refrescar as mãos, a pele, de qualquer parte do corpo. Para refrescar o ambiente e para a aromaterapia, por exemplo, em casos de asma e bronquite, a pessoa pode fazer essa inalação, é bacana isso daí, você utilizar inclusive no inalador desses, para você auxiliar nessa respiração. Então, se você conseguir um de alecrim, de conseguir, por exemplo, um de um eucalipto, uma lavanda nacional também é ótimo para a parte respiratória. Para peles sensíveis com queimaduras, feridas e eczemas, assaduras e dores também podem receber os efeitos positivos das águas florais. Você utilizando, por exemplo, para limpeza de ferimentos, ele é excelente, porque ele já tem essa água, é uma água muito pura que é a partir da destilação. E quando tem esses óleos essenciais, ele tem essas funções terapêuticas também. Então você pode utilizar uma gaze para ir limpando, você vai trocando a gaze, um algodão, dependendo do tamanho do ferimento. Então ele é excelente para você fazer os curativos de todos os tipos, desde queimaduras, desde cortes, né? Qualquer tipo de ferimento, o lugar que teve coceiras, onde teve uma picada de inseto, ele vai dar um alívio. E tem um efeito muito interessante, porque como a base dele é a água e não o álcool, ele não vai arder. Então tem esse benefício também. E o aroma é gostoso, todos eles, viu? Existem vários tipos de águas florais e cada um com suas características específicas. Eu não coloquei aqui a relação desses hidrolatos porque eu estou ainda estudando várias formas de utilização e cada vez mais. Ainda existe pouca literatura, como eu disse no início, falando sobre os hidrolatos e o benefício de cada um deles. Mas assim, se você estudar o óleo essencial, apesar dele ter alguma diferença, a base sim, ele tem, por exemplo, esse de alecrim, você vê mais ou menos como utilizar o óleo essencial de alecrim, mais ou menos você entende que a base dele é semelhante. Eles não contêm álcool nem químicas nocivas e são produtos extraídos diretamente dos vegetais. Portanto, antes de utilizá-los, verifique-se que são 100% naturais. Tudo tem que ter um laudo. Eu acho que sim. Por mais que você tenha cuidados, né, a gente sabe que pode acontecer de ter uma adulteração da pessoa simplesmente misturar, não sei se ela misturou, por exemplo, com álcool, para depois colocar numa água, que água que foi essa, a gente sabe que isso pode ocorrer. Então, para uma pessoa que é séria, que tem, por exemplo, um bom fornecedor, e eu tenho, né, vocês já conheceram um dos meus fornecedores, você conhece um óleo essencial de boa procedência, no caso esse aqui é de produção de orgânicos e produção inclusive de totalmente sustentável. Uma energia muito mais alta, com certeza, né? Tenho certeza que vocês vão gostar de utilizar e experimentar de outras formas também. Então, pessoal, agora eu vou ensinar as formas práticas de você utilizar. Muitas pessoas me perguntam como que é esse ritual que você tem no seu dia a dia utilizando esses produtos naturais, especialmente o hidrolato, já que existe muito pouca literatura que fala sobre isso, eu vou ensinar como fazer um tratamento na pele. Eu trouxe aqui um kit de produtos que eu tenho. Aqui no caso tem gel hidratante para a pele do rosto, que eu faço em 2 tipos de concentração diferente, a 0,5% a 1% de princípios ativos, que são os óleos essenciais dos vegetais, uma base em gel. Aqui tem um sabão facial que eu utilizo a espuma dele, nunca passar o sabão assim próximo da pele, não é, porque ele é esfoliante, a gente não quer machucar a pele, não utiliza nenhum produto que machuque a sua pele. Eu não concordo com esse tipo de tratamento. O que você vai fazer? Você chega de manhã,
você vai fazer 2 vezes por dia esses tratamentos no seu rosto. Primeiramente você molha o rosto com a água, você faz aquela espuma, né? Com um pouquinho de água você faz a espuma e você vai aplicar ele no seu rosto, na sua testa. Passa bastante nessa parte aqui do nariz, pescoço e colo. Eu gosto que acrescente sempre o colo, porque como ele vai unificar o seu tom da pele, a gente não quer também uma pele com diferença de tons. Então esse aqui é um tratamento mais facial. Você massageia bastante com esse sabãozinho, ele dura bastante. Esse pedacinho tão pequenininho chega a durar até uns 2 meses, viu? Esse aqui eu falo que é um kit para um mês, mas esse aqui é o que mais dura. Aí você joga água em abundância, esfregando bem, retirando todas as impurezas. Ele vai tirar essa oleosidade excessiva, mesmo uma pele que seja um pouco mais seca, ele vai equilibrar, ele vai fechar os poros, ele vai tirar impurezas com o tempo. Então eu gosto de utilizar, primeiro você tem que fazer numa fase de tratamentos para o rosto, a limpeza é o fundamental. Sem a limpeza não adianta você passar um creme, que não é assim que funciona, senão ele vai acabar obstruindo os seus poros. Primeiro você tem que livrar os poros do excesso de oleosidades, né? Auxiliar, por exemplo, inclusive no tratamento de pequenas espinhas. Para tratamento de acne já tem outro tipo de sabão que eu faço. Aí no caso você vai equilibrar esse excesso de oleosidade, retirar essas impurezas. Aí depois você vai passar o tônico. A segunda fase é a tonificação. Eu gosto muito de utilizar, inclusive no lugar de uma água termal, porque ele já tem a formulação dele natural pela destilação. Então você pode passar como água termal assim direto, você pode espalhar ou não. Dias de muito calor eu não espalho, você pode espalhar, ou você usar no algodão. Para uma pele que é muito oleosa, não é o meu caso, minha pele está equilibrada, não tem nenhum ponto de oleosidade nem seca demais. Você pega e coloca num chumaço de algodão, eu gosto de usar aquele disquinho de algodão, você vai borrifar nesse disquinho de algodão, aí você passa esse algodão na pele, em todas essas partes aqui. Não tem problema com a vista, porque ele não arde nos olhos. Você vai passar no rosto, no pescoço, no colo. Você vai ver a sujeira que ainda vai sair. Depois ainda de ter lavado o rosto, você ainda tem a sujeira por conta dessa tonificação. Então, a tua pele, depois que seca, ela vai estar perfeita para você fazer a parte da hidratação. Você vai utilizar um hidratante, não importa que seja adequado para o seu tipo de pele. Não importa o tipo de pele, nós precisamos da hidratação adequada. No caso, por exemplo, um hidratante que seja em gel, a consistência dele, ele é ótima para pessoas que têm a pele mais do normal para oleosa. Para pessoas que têm acne também, e ele já vai tratar, inclusive auxiliando em manchas, etc. Você faça sempre um pouquinho, nada de colocar o dedo dentro dos produtos. Todos eles vêm na parte aqui de baixo, eles vêm com uma pazinha, que você sempre mantenha sempre limpa, se precisar você higieniza com um álcool. E é uma pazinha assim pequenininha que ela só serve para retirar a quantidade certa do seu produto. Nada de ficar tendo pressa e teu dedinho, por mais limpo que esteja, ele vai contaminar o seu produto. E nós não queremos que interfira essas bactérias que podem proliferar por mais, porque os meus produtos, por exemplo, eles não têm nada de origem química para combater isso, só de forma natural. Você vai colocar, às vezes, só um pouquinho que é o suficiente para você colocar em todo o seu rosto, todo o seu pescoço, e você vai passar no colo, em todas as partes que seja. No caso, eu trouxe aqui, como eu já tenho uma pele mais puxada para madura, por conta da minha idade, etc., eu geralmente passo primeiramente esse gel, que eu gosto desse efeito tensor, depois eu passo esse hidratante, que pode ser para a área dos olhos, sempre com esse dedinho anelar, e depois você vai utilizar, eu não uso filtro solar, que também tem composições químicas que não são benéficas à saúde. Se melhora uma parte, piora a outra, pode causar inclusive manchas na pele. Eu tenho então este creme que eu gosto muito. Eu fiz um creme com uma formulação pensando olha, eu peguei um pouquinho só, eu vou colocar aqui nas costas da minha mão, que estão bem limpas, né? Você fecha sempre bem o seu produto, nada de deixar ele mal fechado aí para não ter contaminação pelo ar.
Esse tanto de produto é suficiente para tratar todo o meu rosto, pescoço, colo e às vezes sobra até um pouquinho para passar nas costas das mãos. Então, assim, você tem que espalhar bem, nada de ficar passando de qualquer jeito, deixando a pele esbranquiçada por conta do excesso de creme. Não fica bonito. Você vai passar na parte da testa, um pouco aqui no nariz, um pouco no queixo, aqui nessa parte aqui da face e aqui no pescoço. Aí você vai espalhar com movimentos ascendentes, sempre de baixo para cima. Você vai passar essa parte aqui, olha. Costuma começar a vir umas ruguinhas dessa parte, você pode fazer massagem nessa parte aqui, olha, para diminuir essas rugas. Essa parte aqui, por conta de ser muito expressiva, no meu caso, eu sou muito expressiva, sempre faço esse jeito, sou muito brincalhona, gosto de fazer. Você vai massagear também. Você vai pegar esses dedos anelares, você vai passar um pouco desse produto dele. Por que esse dedo? Porque ele é o mais delicado de todos. Você vai passar a massagear, nunca esfregar essa área aqui, que é uma área muito delicada. Você vai só dar umas batidinhas e essa parte costuma vir os chamados pés de galinha, você já massageia. O nariz não pode ter excesso de produto, que é uma parte um pouco mais até oleosa, especialmente essa parte aqui. Você vai passar dessa forma, passa em forma ascendente. O queixo, você vai passar, espalha bem, passa na mandíbula, sobe e no pescoço. Você vai fazer, procura de uma espalha, depois de baixo para cima. Aqui estou fechada aqui, mas costumo passar no colo também, espalha bem. Nos lábios eu gosto de passar um balme labial antes de um batom, por exemplo, você pode passar o batom direto. Eu estou com a pele hidratada e no lugar de um filtro solar. Já utilizei, outras pessoas já utilizaram no lugar do filtro solar. Claro que eu procuro utilizar um chapéu, um óculos, etc. E não teve nenhum tipo de queimadura, porque dependendo da forma que você faz, ele é ótimo para evitar manchas, etc. Então, com esse tratamento você já fez o seu tratamento diário. Quantas vezes você tem que fazer? 2 vezes por dia. E tem que ser disciplinado. 2 vezes por dia antes de dormir, porque você já teve a sua atividade o dia todo, você já sujou sua pele, você já transpirou, você teve essa oleosidade natural, teve a poluição e tem diversos fatores, né? A produção de sebo acontece naturalmente em todas as idades, às vezes mais, às vezes menos. Então, 2 vezes por dia, quando você acorda e antes de dormir. Sim, você vai passar, mas espalhar bem e antes de dormir você vai estar sempre limpa, hidratada, cheirosa. Quando é com produtos feitos com óleos essenciais, o aroma é muito gostoso. E utilizando sempre o hidrolato. Agora eu vou utilizar o hidrolato nos cabelos. Como que você utiliza o hidrolato nos cabelos? Eu gosto de, você pode fazer, espalhar ele, por exemplo, na palma da mão e espalhar. Eu gosto de passar direto. Quando eu acordo, no dia que eu não vou lavar o cabelo, eu já espirro. Você pode espalhar. Você vai e penteia os seus cabelos. Faz o penteado que você mais gosta, muda o penteado de vez em quando para não ficar sempre igual. Você tá com o teu cabelo, fica um cheiro tão gostoso. Você tá com o teu cabelo bem penteado, assentado, perfumado. Se você sentir necessidade, pode passar. Eu tenho óleo de pontas e outros produtos, mas você pode passar nas pontinhas para deixar hidratados. E você já vai estar com o seu rosto bonito por mais um dia de trabalho, de atividades diárias. Carrega isso sempre na sua bolsa. Eu não estou falando só para as mulheres, estou falando para os homens também. Estou tendo muitas queixas que os homens não estão tendo muito cuidado com sua aparência. A aparência não é só roupa, gente. A aparência é você se cuidar por um todo. Tem que sim fazer o tratamento que eu estou indicando para a sua pele e para os seus cabelos. Outra coisa, eu estou utilizando esse hidrolato de alecrim. Ele tem uma função que eu acho muito interessante nos cabelos
para auxiliar na queda dos fios. Vocês, tanto homens quanto mulheres, mas especialmente homens que têm muita queda de fios, massageiem no couro cabeludo esse hidrolato. Pelo menos, pode ser depois que você lavou o cabelo, já tem um shampoo que também tem óleo essencial de alecrim, penteia ele, pelo menos uma vez por dia seria interessante para você fazer esse tratamento para evitar queda de fios. Tem funcionado bastante, viu? Eu espero que você tenha gostado dessa aula do hidrolato e de como você cuidar melhor da sua pele, dos seus cabelos, do rosto pelo menos, né? Mas pode passar em toda a pele e você melhorar a sua qualidade de vida. Usa de todas as formas, me fala. Ah, esqueci de falar outra coisa também. Para higienizar a boca. Depois que eu faço a higiene oral, você engole, não cospe. Por quê? Porque essas propriedades bactericidas também vão estar na sua boca. Além de ter um hálito bastante refrescante. Gostou? Um beijo, fica com Deus. Amigos, gostaram dessa aula especial? Então, como já aprendemos todo o conteúdo aí de aromaterapia, a parte de aromaterapia do nosso curso já fica até o momento com esse conteúdo. A Zélia está preparando mais alguns conteúdos especiais para trazer para a gente, até a última aula, para que você continue aprendendo mais um pouco. Porém, você agora assistindo essa aula, completou um grande módulo de aromaterapia e já tem um conhecimento bem legal nesse quesito. A próxima aula que nós vamos ter agora é aqui com a nossa amiga Fernanda Ferreira. Ela vai continuar dando pra gente o conteúdo de padrões combinados na iridologia. Então você aprenderá sobre esse conteúdo agora, o terceiro padrão ela vai anunciar na aula e qualquer coisa voltamos daqui a pouco para anunciar a terceira aula. Olá pessoal, um ótimo dia. Estamos aqui mais uma vez para falar um pouquinho sobre a iridologia. Nós estamos ali falando sobre combinações de personalidade. Então, só relembrando um pouquinho, nós havíamos falado nas últimas aulas sobre a combinação, conforme nós falamos nas outras aulas sobre os padrões da iridologia. Depois nós falamos dos padrões combinados, que existem corrente gema, agitador gema, corrente flor, agitador flor. Então, esses 4 padrões combinados com as suas características, tá? Se caso você não viu essa aula e você gostaria de saber um pouquinho mais, aproveita, volta aqui no YouTube e assiste essa aula para você poder entender do que nós estamos falando, tá bom? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre 2 temas, 2 tipos de padrões dentro dessa combinação de personalidade, tá? O introvertido e o extrovertido. E como que a gente percebe isso? Em volta da pupila, nós temos uma localização que nós chamamos de trança do SNA, ou Sistema Nervoso Autônomo, tá? Então, a partir daí, nós conseguimos entender e conseguimos perceber a personalidade da pessoa, se ela é introvertida ou se ela é extrovertida, tá? Ai, Fer, mas assim... eu dei uma olhada na íris da minha mãe, do meu pai, né? E essa trança do SNA é uma trança de uma pessoa extrovertida, mas ela não é. Então, é o que nós falamos quando a pessoa está fora da essência, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui como que qual é essa parte do que eu tô falando na íris das pessoas, tá? Eu vou mostrar aqui, vou achar um mapa aqui. Então nós já tínhamos mostrado outras vezes, depois os meninos vão filmar aqui pertinho, tá? Então nós temos aqui na íris como se fosse um relógio, todos os órgãos, tá? Aqui a pupila, essa primeira camada em volta da pupila é nossa região, dentro do nosso corpo, é estômago e intestino, tá? E aí nós chamamos também de trança do SNA, ou Sistema Nervoso Autônomo, que o nosso intestino, o nosso digestório, ele é um sistema nervoso autônomo. Então, ele foi feito para funcionar de forma autônoma, tá? Então, como que eu sei que a pessoa ela é introvertida ou extrovertida, analisando essa área na íris da pessoa? Aqui eu vou ler para vocês, tá? Que nós temos uma concentração de cor rodeando a pupila, e ou trança do SNA, tá?
Quando ela é muito fechada, significa uma natureza introspectiva ou introvertida, tá? Uma pessoa mais sensível, reservada, observadora, tá? E eles internalizam seus pensamentos e emoções. São sábios, são tolerantes, compreensivos, frequentemente escondem seus verdadeiros sentimentos para evitar conflitos e também evitar estar vulnerável, né? Para que as pessoas vejam ele realmente como ele realmente é, tá? Sem a libertação da ação e comunicação, ou seja, uma pessoa que bem fechada, não tem dificuldade para se comunicar, tá? Tem dificuldade para agir, às vezes para sair do lugar, para ter uma iniciativa, para dar o primeiro passo, tá? Porém, é uma pessoa muito honesta, tá? Mesmo não tendo essa comunicação aberta, mesmo não demonstrando sentimentos, mesmo não demonstrando como mesmo tendo uma dificuldade para agir, tá? São pessoas muito honestas e também podem tornar-se pessoas indo de um ponto ao outro, né, de um extremo ao outro, pessoas frenéticas ou estagnadas, tá? Então, a gente observa que essa área em volta da pupila, ela é uma área mais contraída, tá? Essa trança, essa borda, ela é uma área mais contraída, ela não tem aquela marcação, é mais fechada, tá? No caso do extrovertido é o contrário. Então essa trança ela vai ser expandida, tá? E não contraída. Então, no caso do extrovertido, já não tem essa coloração tão concentrada em volta da pupila e a trança do SNA, ela é dilatada. Então ela já demonstra mais uma pessoa direcionada, orientada para a conquista. É uma pessoa mais sociável, é expressiva, é honesto, externaliza seus pensamentos, palavras, emoções, tá? São ativos, são produtivos, mas impacientes e compulsivos, tá? Então são pessoas que não têm tanta paciência. Até vou fazer um comentário com vocês. Eu olhei uma íris no final de semana, que eu estava em atendimento em Indaiatuba, e é tão interessante que isso que eu tô dizendo agora, que são impacientes e compulsivos, a pessoa tem essa trança totalmente expandida, que deveria ser uma pessoa super comunicativo, né, positivo, para conquista, e é uma pessoa super negativa, pessimista, tá? E aí? É uma pessoa que tá fora da essência. Inclusive, na reflexologia, a informação que eu vi no pé dessa pessoa bate com a informação da íris, né? De ser uma pessoa mais impaciente, sem muita paciência, não é uma pessoa que tem paciência para ensinar, é um pensamento mais rápido, né? Então, não vai conseguir ensinar, não tem paciência com pessoas que são mais lentas, mais demoradas para aprender, tá? Ativos, produtivos, impacientes e compulsivos, né? Frequentemente ultrapassam seus limites. Porque a compulsão, né, ela leva a pessoa a ultrapassar o limite, né? O limite, a compulsão, ela pode estar em vários locais, em várias situações da nossa vida, né? Pode ser uma compulsão por compra, pode ser uma compulsão pela comida, pela bebida, né? Ou até mesmo pelo sexo. Então, assim, não importa, é uma compulsão. Então, acaba levando a pessoa a ultrapassar o limite dela, né? Às vezes a pessoa, no caso de uma compra, de pessoas compulsivas na compra, é uma pessoa que vai se endividar, que vai ter dívidas, que vai ter empréstimos, e às vezes vai lá e faz um outro empréstimo para pagar o outro, né? No caso de uma compulsão pelo sexo, uma pessoa que vai ter dificuldade de manter uma fidelidade, né? Com o outro, então, com o parceiro, né? Então, tudo isso a gente tem que observar, tá? Também são atraídos por pessoas do tipo introvertido. Então, num relacionamento a dois, um relacionamento de casal, vamos dizer assim, geralmente a pessoa que tem essa área da pupila expandida
né, que é uma pessoa então extrovertida, então ela vai atrair pessoas introvertidas. Mas aí entra aquela questão do que os opostos se atraem. Não, é que na verdade um tem o que o outro precisa. Então eu gosto de pensar que é um equilíbrio, né? Imagina duas pessoas super extrovertidas ligadas 220, né? Imagina um relacionamento assim. Então eu acredito sempre que a diferença em um casal é porque é um equilíbrio. Um pode estar equilibrando o outro, né? Então a gente pode olhar para o nosso parceiro dessa forma. Ao invés da gente cobrar que o outro seja igual a nós, né, tem as mesmas atitudes e comportamentos e pensamentos, a gente pode pensar que essa diferença é o que nos equilibra, né? Então, gente, esse conteúdo hoje foi um pouco mais curto, tá? Eu não quero entrar... O próximo conteúdo, ele é bem longo, o próximo conteúdo é bem longo, então eu quero entrar nesse novo conteúdo somente falando sobre ele. Então nós vamos falar dos anéis iridológicos, tá? Nós temos 4 tipos de anéis. Então nós temos o anel que nós chamamos de anel de ansiedade, nós temos um outro anel que ele está geralmente nas íris de olhos claros, azuis e o verde, entre aspas, porque o verde não existe, né? Então quem assistiu as primeiras aulas sabe que as cores existentes são apenas azul e o castanho. Então o anel que geralmente a gente tem ali no azul, ele é um anel que ele lembra... como chama aquele negócio que faz oração da católica? Vai ter um outro nome. Rosário. Então, o anel geralmente que nós encontramos na íris azul é o anel que nós chamamos de rosário linfático. Por que rosário linfático? Porque ele forma umas bolinhas, umas pontinhas, como se fosse ali como se ligassem cada ponto, e lembra o rosário que as pessoas do catolicismo usam para orar, né? Que tem aquelas bolinhas, aquelas contas ali, tá? Depois a gente tem um anel, que seria um anel que nós falamos que é uma disfunção do sistema linfático, e ele tem um nome, anel de propósito, tá? E o último anel é um anel que também é chamado de anel de sódio e colesterol, mas ele é um anel que ele tem o nome de anel de determinação. Então, todos esses nomes remetem ao que o nome realmente significa. E aí eu tenho certeza que vocês vão adorar saber um pouquinho mais sobre isso. Tá bom, gente? Gratidão por hoje e uma ótima aula para vocês. Até a próxima. Bom, amigos, eu como gosto muito de iridologia, vamos passar agora para um conteúdo que reflete diretamente na iridologia, tá? O Paulo Sato, ele vai trazer para a gente hoje um conteúdo bem legal sobre agrotóxicos e pesticidas. Sabiam que essas toxinas podem ser acusadas na iridologia? Então, se você quiser saber se você está contaminado, faça uma iridologia que você vai saber aí qual é o nível de toxinas que está dentro do seu organismo. Agora o Paulo Sato vai falar com a gente um conteúdo bem legal, vai explicar pra gente como isso funciona. Ele é engenheiro agrônomo bastante experiente, né? Nós vamos saber e também saber como se livrar desse mal da melhor maneira possível. Então, uma boa aula para você. E até a nossa interação no grupo hoje, sexta-feira, a partir da meio-dia. Um grande abraço e um tchauzinho. Bom dia, gente. Vamos falar hoje da aula sobre agrotóxicos, que na realidade são conhecidos como defensivos agrícolas. Aí foi chamado de agrotóxicos, né? E segundo a definição aí de dicionário, que é um agrotóxico? É um pesticida, praguicida, biocidas, agroquímicos, produtos fitofarmacêuticos ou produtos fitossanitários, que são essas designações genéricas de agrotóxico. Eles são criados para combater as pragas, que são insetos, ácaros e fungos, bactérias e ácaros principalmente, e todos eles têm o sufixo cida, que fala inseticida, porque cida é o que mata inseto, inseticida é o que mata inseto. Acarecida mata ácaro, fungicida mata fungos e assim por diante. Todos eles seguem esse sufixo cida
são conhecidos como os agrotóxicos. Agora, então fala pesticida, que no latim é peste, né? Que é as pestes. E o sida significa morte, como eu já disse. Então, herbicida são conhecidos, que é o mais comum. Os herbicidas são as coisas mais usadas no mundo, que mata ervas, mata todo tipo de ervas. Os dois principais, e talvez o principal mais usado no mundo hoje de herbicida é o Roundup, que é o glifosato. O glifosato ele trabalha, ele pega na folha do que é verde, na clorofila, absorve, não deixa aí a comunicação daquela clorofila para a raiz, então a raiz morre e aí a planta morre. Agora, isso aí tem sido o principal no mundo. No Brasil, ele responde por em volume, talvez mais da metade dos pesticidas que existe no Brasil. E assim, o Brasil de longe é o país que mais usa agrotóxico no mundo. O Brasil talvez produza aí no total aí 1/4 do alimento que os Estados Unidos produz, mas usa dezenas de vezes mais esses chamados herbicidas e inseticidas, agrotóxicos no geral, em volume que os Estados Unidos, né? Então, para ter uma ideia de quanto, nos Estados Unidos, a Bayer Agrochemical, ela vende em torno de 780 bilhões de dólares de agrotóxico. E no Brasil é mais de 2,5 bilhões, ou seja, quase 3 e poucas vezes mais o volume que o Brasil usa, mais de 3 vezes do que os Estados Unidos, apesar de a produção deles ser muitas vezes maior do que a nossa. E a razão é que a gente não tem inverno. Os Estados Unidos eles têm a barreira climática, então chega no inverno, os campos ficam todo nevado, fica totalmente nevado, então mata todas as pragas, fungos, pragas e tudo, porque não sobrevive nada a temperatura negativa, esses tipos de pragas e fungos. E no Brasil fica multiplicando o ano todo. Então a agricultura tropical tem essas características diferenciadas, que realmente, assim, então justifica-se todos os agrônomos, todo o pessoal da área, agricultores, falar que não, a gente tem, que realmente tem esses problemas. Segundo as publicações recentes da Organização Mundial de Trabalho, que estima que os países em desenvolvimento os agrotóxicos causam anualmente 70 mil intoxicações agudas e crônicas que evoluem para óbito. E pelo menos 7 milhões de doenças agudas e crônicas não fatais devido aos pesticidas. Os estudos brasileiros e em outros países têm destacado os elevados custos para a saúde humana dos agrotóxicos, ambiental e mesmo perdas econômicas na agricultura devido ao uso desses chamados defensivos químicos. Mas na situação do conhecimento praticado na agricultura do Brasil de hoje, os produtores são escravos da indústria de agrotóxicos. Da mesma forma que eles são escravos, a população é escrava dos remédios. Tem aí milhões de pessoas no Brasil que faz uso de remédios de uso contínuo, chamado dessas doenças autoimunes. E isso é para a vida toda. Agora, os agrotóxicos do Brasil também é assim, para uma safra.
E se repete esse ciclo, e se repete. Então, quem critica o uso de agrotóxico pode também, eu critico. E eu também critico da mesma forma o uso de remédio para a saúde. Não existe diferença nenhuma entre o uso dessas praguicidas, das chamadas praguicidas, acaricidas, do que usar um medicamento para os humanos. Eu não vejo diferença absolutamente nenhuma. Porque a causa também é similar. Como é que se mede a toxicidade de um defensivo? Tem uma sigla que chama LD50. L de letal, D de 12, lethal dose 50, né, que ele chama em inglês lethal dose 50. E 50 significa o peso vivo de uma pessoa. Então, tem os produtos normalmente, os agrotóxicos vem escrito no rótulo, ASLD 50. Aí tem produtos de altíssima, amplo espectro, mata todos os tipos de pragas, inclusive mata os predadores daquelas pragas. Normalmente o efeito é o inverso. A pessoa existe então produtos de baixíssima toxicidade para a gente, de amplo espectro, e existe os produtos que ela é de assim, altíssima toxicidade, mas ele hidrolisa rapidamente. A história mais famosa, talvez, entre os agrotóxicos é o DDT. Esse aí descobriram isso aí, que para o ser humano é de baixíssima toxicidade. Mas para inseto, por exemplo, baixíssimo, que é um ser humano aí, digamos, de tem a 10 quilos de peso, ele pode ter que ingerir uma dose muito elevada do DDT puro para morrer. Só que o inseto que pesa microgramas, o cheiro dele já mata o inseto. E aí, o que é que fizeram lá nos Estados Unidos? Produzir esse produto vai acabar com todas praga, mosquitos e tudo, vão pulverizar o estado inteiro. No caso da Califórnia, lá foi pulverizar o estado inteiro para evitar de matar todo tipo de pernilongo, de mosquito, de tudo, mata tudo e não mata os humanos. Então pulverizaram as florestas, tudo com avião. O que aconteceu é que depois descobriu-se que esse produto não hidrolisa na natureza, ele fica para a vida, praticamente para a vida toda. Aí o que aconteceu? Que as águias comiam inseto, ficavam e começou a pôr ovos sem casca. Então estava em extinção aquela águia, que ele chama Bald Eagle, a águia careca, que é o símbolo, aquela águia que sai na bandeira dos Estados Unidos. Ela começou ia ser uma espécie em extinção, e porque os ovos dela estavam vindo sem casca, descalcificou toda a águia, todos os ovos, então não conseguia multiplicar. Teve que fazer um programa de recuperação dessa espécie aí, no caso da águia americana, foi proibido o DDT no país todo. E aí, como eles tinham estoque, milhões de toneladas de estoque desse produto, enviaram esse produto praticamente gratuitamente para países de terceiro mundo. Até na década de 70, aí, o Brasil estava usando ele. Lá nos Estados Unidos, lá na década de 30, já foi banido. E no Brasil ficou usando até na década de 70, que eu sei, talvez até 80. Que ainda tinha esse produto no mercado para ser usado. Foi o maior desastre ecológico que teve, o que se conhece acho que até hoje, foi esse produto aí,
e que todo mundo usa, talvez já tenha, talvez exista até hoje. Tem gente que tem algumas casas antigamente, algumas casas agropecuárias que possam encontrar esse produto, mas esse é um produto que não hidrolisa na natureza. As vacas comem o capim, que fica na gordura dela, que aparece no leite, na gordura do leite, o leite pega e a pessoa toma o leite e começa a dar um monte de doença sem saber de onde veio esse produto. Por quê? Porque a vaca que comeu o produto e que causa mal. Isso aí causou uma doença em cadeia e que... Então, aí, agora, dá para fazer agricultura orgânica? Dá para fazer da mesma forma que, igual eu pego por mim. Eu não tomo remédio há eu não fico doente, faz mais de 45 anos eu não fico gripado. A minha família, lá os meus filhos, nunca foram médicos, nunca tomaram remédio. Então dá para você ter saudável, só fazer o equilíbrio nutricional. Da mesma forma que para as plantas, dá para fazer esse equilíbrio nutricional para as plantas, dá para fazer e dá para fazer totalmente uma agricultura orgânica. Agora, tem diferença entre a pessoa comer comida orgânica só e comida sem agrotóxico e comida com agrotóxicos? Poucos estudos tem, mas lá na Suécia pegaram lá por 10 anos uma família idêntica. Uma família de um casal com 3 filhos na mesma idade. E aí uma família ficou comendo comida normal. Não foi escolhido comida com agrotóxicos, mas comida normal que compra em supermercado e tudo. E uma foi dada comida só orgânica. E depois de 10 anos, verificaram que a família que come só orgânico, os filhos mais saudáveis, mais inteligentes, com melhores notas na escola, sem doença, e a outra família com todos os problemas normais que todas as famílias têm. Então assim, não existe os trabalhos, porque trabalho de saúde, na realidade não existe no mundo. Então nós pegamos e a gente dava aula lá de saúde, aí até o padre falava, nossa igreja é única no mundo que ensina as pessoas a ter saúde. E depois de ele verificar realmente que todo mundo que tem qualquer tipo de doença, quando começa a tratar da saúde, se livraram de todos os tipos de doença. Não existe doença incurável. Não existe doença incurável, não existe nenhuma doença que possa ser. Agora, então como é que tem que fazer? Porque a gente usa aquele princípio básico do Hipócrates, que todas as doenças começam no intestino. Se todas as doenças começam no intestino, é sempre manter o intestino limpo. Como é que faz isso? O simples é beber água canguém, que deixa os intestinos, segundo Schinner, limpa o pior intestino em no máximo 3 meses. Então, se só bebe água canguém, deixa os intestinos limpos, aí você equilibra a nutrição com alimentos orgânicos e com os complementares de todos os alimentos. Então, por isso que eu falo, quase todas as aulas eu repito, todo mundo tem que tomar magnésio, que o magnésio ele dá liga com todos os minerais que tem. Ele é complementar de todos sem ser antagônico a nenhum. Então, aí se tiver excesso, o magnésio é expelido pelo corpo. Se o excesso, ele nunca vai dar excesso. Então tem que tomar o magnésio todo mundo e todo mundo tem que tomar iodo. Porque o iodo vai ser o combustível da tireoide que regula todas as células do corpo. Então essas dois minerais básicos tem que ter tomado. Depois tem o resto. Aí cada pessoa, tudo mais assim. Para todo mundo tem que tomar magnésio e iodo. Mas aqui, nem agrotóxico. Mas eles são realmente necessários, né? A indústria de agrotóxicos, se entrar num debate com essas pessoas que
que defende só a agricultura orgânica, eles vão destruir esses profissionais. Eu não conheço muitos profissionais que têm capacidade, esses que ficam defendendo só a agricultura orgânica, eu não conheço nenhum que tenha conhecimento para contrariar. São raros, existe alguns raros profissionais, raríssimos, que sabem o que eles estão dizendo, que sabem fazer o equilíbrio nutricional. Quem sabe mais do que dessa relação é a senhora, ela morreu ano passado, ou retrasado, ela tinha 99 anos, ia fazer 100 anos, a Ana Primavesi. A Ana Primavesi deixou um livro que foi indicado 2 vezes para o Prêmio Nobel, e ela tinha toda a relação de nutrientes, de antagônicos e complementares que tem. Depois lá um francês pegou o livro dela e fez um negócio que chamava Teoria da Trofobiose, de nutrição. Dependendo da nutrição das plantas, as plantas não são atacadas por nenhum tipo de insetos, nenhum tipo de praga, fungo, ácaros. Não é. Ácaros, principalmente, é o indicador mais simples que tem. Quando eu vejo uma planta, uma plantação de qualquer coisa, qualquer espécie, se eu ver ácaro, eu sei que está completamente desequilibrada. E porque o ácaro, dá para ver na cor da folha que está infestada de ácaro. E aí, se tiver ácaro, que está completamente desequilibrada, porque ele só alimenta, os insetos se alimentam de aminoácidos. O sistema digestivo de inseto e ácaros, ele não consegue absorver proteína. E ele absorve ele come aminoácidos defensivos agrícolas, porque até lá nos anos 70 existia uma preocupação de segurança alimentar. Depois nunca mais existiu, porque essa Revolução Verde nunca mais existiu. Só que se o Norman Bull estivesse vivo, ele iria ver que realmente evoluiu, da mesma forma que o Alisson Paulinelli, que fez todo esse agronegócio moderno do Brasil, ele hoje está pregando a agricultura orgânica. Ele foi o principal responsável por ter feito essa agricultura, esse agronegócio brasileiro. Eu me sinto um pouco responsável, que ele próprio sabe da história, que foi enviado centenas, milhares de jovens para estudar lá fora. Eu fui coordenador de programa de estagiário agrícola e que treinei várias do que seria hoje as lideranças do agronegócio do Brasil. O que agora precisa de realmente desses agrotóxicos, na minha opinião, não precisa nem de 5%. Não precisa nem de 5% do que existe hoje. Agora, está errado ter legalizado aí, o Ministério da Agricultura ter legalizado centenas de agrotóxicos novos aí, modernos. Não está errado, da mesma forma que os novos medicamentos que entram no mercado. Não tem diferença, como eu disse, os medicamentos não tem diferença. Para quem faz agricultura orgânica, tanto faz como tanto fez. Não é porque existe um medicamento que a pessoa vai correndo na farmácia comprar. Não vai comprar. E nem o medicamento novo não é para piorar o antigo, é para melhorar o antigo também. Então, essa questão é interminável, é uma discussão interminável, mas é uma discussão totalmente interminável, mas que existe uma verdade. Existe uma verdade. Então, se nós não precisamos nem de 5% de remédio de farmácia, a gente não precisa nem de 5% dos agrotóxicos que nós estamos usando hoje. Agora, existe alguma comprovação científica nisso que eu estou falando?
existe alguma comprovação nisso que eu estou falando, né? Estou afirmando. O que existe é que tem gente que não usa nada. Tem muitos produtores que estão produzindo, aliás, os melhores, que confirma tudo isso que eu estou dizendo. Não precisa de usar toda essa ciência, esse conhecimento de nutrição. E aí não precisa. Esse texto que eu estou lendo, que eu usei assim como base para a aula, vai estar disponível para vocês, e tudo. Até aqui eu estou vendo aqui uma parte que o Jaime Bruni, ele fala que 100% dos medicamentos de farmácia são completamente desnecessários. Eu estou dando uma boa a folga, que eu falo que uns 5%, né? E o Jaime Bruni fala 100%, e eu acredito que ele esteja até certo, porque existe alternativa para todos os medicamentos, da mesma forma que eu sei que existe alternativa para todos os agrotóxicos. Se a planta tiver, o que eu já vi, eu estou falando isso porque eu já vi, eu orientei um monte de produtores e que não precisa de nada, desde que se faça uma terra com toda terreno, que a gente chama de terreno biológico, tanto faz na terra quanto nas pessoas. O terreno biológico, se estiver rico, aí você tem uma cultura rica. Agora, para quem quer se aprofundar mais nesse assunto, existe o livro da Ana Primavesi, Manejo Ecológico do Solo, e outros livros que está em PDF e que, se você procurar na internet, consegue gratuitamente. Então, para quem se interessar, vai lá e fica lendo. Eu não gosto muito de ler no computador, eu gosto da cópia física mesmo. Eu imprimi vários livros e eu uso as cópias físicas. E que é o conhecimento que eu uso para tratar das pessoas ou para tratar da terra, basicamente é o conhecimento dela. Eu conversei com ela e eu perguntei de onde que ela tirou aquelas informações, uma vez que no mundo não existe as informações que ela colocou nos livros dela. E ela falou que ela recebia a psicografia dos ETs. Então, eu sempre acreditei nessas psicografias dos espíritos evoluídos que Deus manda para a Terra para ajudar a humanidade a evoluir. Como desde criança que eu leio o Masaharu Taniguchi, que todos os livros dele da psicografia, e eu sempre acreditei em tudo que é psicografia, e por isso que eu afirmo que Ana Primavesi, ela sabia que para ela só fazer um solo rico, e com todos os minerais em balanço, nenhuma praga ataca as plantas. E não precisa ter aquele negócio de diversidade nem nada. Você pode fazer em escala industrial. Você pode fazer nesses plantations, nas grandes plantações, nas grandes áreas, desde que você faça toda a área com equilíbrio para aquele tipo de... E na medicina Ayurveda e na agricultura Ayurveda, tem até uma frase: se as pragas atacam a sua lavoura, elas vêm como mensageiras do céu para avisá-lo que seu solo está doente. Então você cuida do solo, que todas as plantas vão ficar saudáveis. E é igual, da mesma forma que uma planta doente, as pessoas, da mesma forma uma planta doente, as pessoas também. Ela fez teve o desequilíbrio. Então a primeira coisa a fazer de uma pessoa que quer curar doença
contar todo o histórico dela, de tudo que ela come, tudo que ela bebe, tudo que ela come, tudo que ela pensa. Aí você tem o seu histórico, porque nós somos só a consequência do que a gente fez. A gente come, a gente bebe, o que a gente pensa, respira e pensa. Quando você vai no médico, normalmente ele pede aquele exame de sangue, tá? E na terra, os agrônomos pedem análise do solo, né? Nem sempre, né, dá um guia dos problemas que tem. Então, dá um guia. Aí, quando uma pessoa está anêmica, por exemplo, aí fala assim, tá falta de ferro. Aí ela pega, o médico manda dar ferro para a pessoa. Só que às vezes está faltando o equilíbrio, que precisa. Porque em 1000 átomos de ferro, você precisa de 1 átomo de cobalto. Sem o que o ferro nunca vai entrar no sangue, na corrente sanguínea. Vamos assim, por exemplo, o potássio. Às vezes as pessoas vão lá e faz a maceração da folha e vê lá, essa planta está faltando potássio. Aí manda jogar potássio na terra. Quando na realidade a terra está com excesso de potássio, a terra está com excesso de potássio e está faltando bórax. Precisa de 500 átomos de potássio para 1 átomo de bórax. Então essas relações que a humanidade ainda não aprendeu e por isso continuam a fazer todas as indicações, eles estão fazendo todas essas indicações de defensivos, de inseticida, acaricida e tudo, porque se tiver em desequilíbrio, sempre vai aparecer os problemas. Eu já visitei várias lavouras em que assim, tem a divisa é só uma estrada. De um lado da estrada, um agricultor que cultiva lá e que não tem nenhuma praga, nenhuma doença. Do outro lado, a lavoura cheia de pragas e doenças, né? E aí o problema é que, por que essa diferença? Paradoxalmente, o agricultor, o vendedor de insumos, ele fala lá, olha, o fulano usa isso, então o vizinho pega e compra a mesma coisa, usa os mesmos insumos, só que a lavoura já é diferente, o preparo de solo é diferente e a época, às vezes a época de aplicação, às vezes atrasou uma semana, fica completamente diferente. Então o bom agricultor ele antecipa os problemas, antes dos problemas aparecerem, tem que cuidar, é igual nas doenças, antes das doenças aparecerem, a gente tem que cuidar da gente para que não haja nunca. Então, e qual a mágica? A mágica é sempre pegar e fazer mas deixar a imunidade da gente sempre boa, que aí a gente fica livre de todos os problemas. Só para concluir essa aula de agrotóxico, na minha opinião, os agrotóxicos é igual remédio de hoje. No futuro, lá no futuro, quando a humanidade evoluir, e acredito que vai ainda levar muitas décadas, a ciência do futuro vai dispensar o uso dos agrotóxicos de hoje e vai dispensar os medicamentos também, da mesma forma. E eu vejo que o planeta, na minha opinião, o planeta pode abrigar 3 vezes a população de hoje. 3 vezes, mas eu não acredito que vai chegar a tanto, porque todos os países desenvolvidos do mundo, o crescimento demográfico tem sido negativo, isso em todos. Então, à medida que evolui a educação,
as mulheres passam a ter menos filho e ter isso. E agora, com esse plano dessa nova ordem mundial aí, saiu o censo de 2021 nos Estados Unidos, esse biênio de 2021, a população dos Estados Unidos já baixou 3% e a expectativa de vida também, porque estão seguindo tudo o que estão fazendo, essa grande mídia está fazendo. Se vocês verem a população do Brasil, não vai estar muito diferente, não. Tudo que os americanos fazem, nós estamos fazendo, a Anvisa copia, então o resultado, eu não acredito que seja diferente aqui. É impressionante que a humanidade, mesmo diante de fatos dos números, a humanidade não consegue ler a realidade. Eles não conseguem ler todos esses fatos. O simples é seguir o que nós seguimos, é a ciência de Deus. A gente segue a ciência de Deus. Tudo que Deus fez, pergunta para você mesmo, isso aí é coisa de Deus? Não, se não é coisa de Deus, aí a gente pega e começa a agir com pensamento próprio. Esse negócio de seguir o que todo mundo está falando para fazer e não seguir a sua consciência. Você deve seguir a sua verdade. Cada um tem a sua e tem um instinto. Pergunta para o seu instinto. O seu anjo da guarda é muito bom. E o seu anjo da guarda vai te orientar bem. Então sempre pergunta, dá até orientação para o seu anjo da guarda. Para isso usa o pêndulo, que a gente já ensinou nas aulas anteriores.